E aí galera, beleza? Meu nome é Anderson, mais uma vez estou aí com vocês. Postei um novo tutorial, espero que realmente eu possa agradar vocês com as minhas explicações, apenas para poder agregar para vocês estudantes, ok? Lembrando que após assistirem esse vídeo, não se esqueçam de apertar o joinha, fazer inscrição no meu canal e também vocês podem acessar todos os meus vídeos e tutoriais no meu blog, que é netcomunicaexplica.blogspot.com. Lá vocês vão ver vários tutoriais e vídeos sobre língua portuguesa. Hoje nós vamos falar sobre as dificuldades frequentes no uso formal da língua portuguesa. E aí eu vou explicar para vocês cada um desses itens que vocês estão vendo aí. A diferença entre entrar e adentrar, o uso dos porquês, as diferenças das palavras, de aplicação das palavras onde e aonde, a sem H, a com H e a com H no final, senão junto, senão separado, mas sem acento, mas com acento e mais com a letra I, acerca de, cerca de, acerca de, todo o, todo, sobre e sob, traz e traz, um escrito com S, outro com Z, e a diferença entre eu e mim. Mais à frente eu vou dar as explicações mais detalhadas para vocês possam entender melhor a aplicação de cada um deles, ok? Então, primeiramente nós vamos falar sobre a diferença entre o verbo entrar e o verbo adentrar. Embora os dois tenham bastante semelhança, entrar significa deslocar-se de fora para dentro, como todo mundo já sabe. Então, um exemplo aí para vocês. Fizeram fila para entrar no cinema. O outro caso, que é o verbo adentrar, ele é usado mais com a intenção de significar penetração, ou seja, penetrar ou fazer penetrar no interior de, fazer entrar, usando alguma força física. E aí, nesse caso, eu vou usar o verbo adentrar. Embora ele não seja muito utilizado no nosso dia a dia, você vai ouvir ele muito em linguagem formal, ou você vai ouvi-lo também em situações de, por exemplo, situações de crime. Situações em que seja necessário adentrar a algum lugar usando força física. Aí, nesse caso, você vai ver a aplicação do verbo adentrar. O exemplo vai a seguir aí. Eles resolveram adentrar na floresta. E o outro exemplo, adentraram na casa do indivíduo suspeito. Ou seja, o indivíduo era suspeito, então eles forçaram uma entrada na casa do indivíduo. Ok? Dando continuidade aqui, agora nós vamos falar sobre o uso dos porquês, que é um caso também que causa muita confusão. O primeiro caso é o uso do porquê separado e sem acento. O porquê separado e sem acento, ele é usado no início de perguntas e também usado quando ele puder ser substituído pela palavra pelo qual, pela qual, pelos quais ou pela qual, pelas quais. Então, se ele pudesse ser substituído por uma desses termos, ele também será escrito separado e sem acento. O primeiro exemplo aí, por que está tão triste? Porque está no início de pergunta, portanto separado e sem acento. Já no exemplo de baixo, não sei o motivo porque ele não quer ficar junto com a gente. Ou seja, não sei o motivo pelo qual ele não quer ficar junto com a gente. Por isso que nesse caso aí o porquê é separado e sem acento, porque ele é substituído por pelo qual. Guardem essa regra aí. Lembrando que nesse segundo exemplo aí de baixo, não sei o motivo por quê, que é o pelo qual, esse que aí, o porquê é separado e sem acento nesse segundo exemplo, porque o que ele tem a função de pronome relativo. Ok? O outro caso em que eu vou usar o porquê separado e sem acento, quando eu puder colocar uma das seguintes palavras: razão, causa ou motivo. Exemplo, gostaria de saber por que precisamos de participar daquela palestra. Ou seja, gostaríamos de saber
por que razão precisamos de participar daquela palestra? Por que motivo precisamos participar daquela palestra? E aí, nesse caso aí, quando fica implícita a palavra razão, causa ou motivo, também eu devo aplicar o porquê separado e sem acento. O outro caso do uso do porquê é o porquê separado e com acento. Ele é usado somente no final de frases ou no final de perguntas. Então, se eu fizer uma pergunta para você, você está triste por quê? Aí o porquê é separado com acento. Ou um outro caso assim, ele está indo à casa da sua avó. Por quê? Aí vem uma porquê no final de uma frase com uma pergunta. Aí nesse caso também vai vir separado e com acento. O porquê junto e com acento, aliás, o porquê junto e sem acento, que é o próximo caso aí que a gente está vendo, que eu estou apontando aí com o meu mouse, que vocês estão vendo agora, ele é usado em respostas e também para indicar causa e dar explicação. Ele é muito óbvio esse porquê junto e sem acento. Aí vão os exemplos para vocês. Primeiro exemplo, precisamos estudar porque por meio do estudo adquirimos conhecimento. Então, eu estou dando uma explicação. Então é bem óbvio que nesse caso aí ele é junto e sem acento. O estudo é necessário porque nos possibilita expandir nossa mente em busca de progresso. Também está dando uma causa, um motivo, uma explicação. Também nesse caso é junto e sem acento. Vocês vão perceber que toda vez que o porquê for junto e sem acento, ele pode ser substituído pela palavra pois, tranquilamente. Vamos fazer um teste aí nesses exemplos. Primeiro exemplo, precisamos estudar, pois, por meio do estudo, adquirimos conhecimento. O estudo é necessário, pois nos possibilita expandir a nossa mente em busca de progresso. O outro caso do uso do porquê é junto e com acento. Ele vai ser usado junto e com acento toda vez que ele for substantivo. E quando que eu vou saber que ele vai ser substantivo? Eu vou ter certeza disso quando ele vier acompanhado do artigo, o, a, os, ou. Eu tenho os artigos o, a, os, as. Como o porquê vai ser considerado uma palavra masculina, ele vai vir com o artigo o no singular ou no plural, os. Então, o porquê, os porquês. Ele vai vir substantivado. Ou pode vir com um numeral, alguma palavra me indicando quantidade, ou com um pronome. Então, os exemplos aí para vocês. Não sei o porquê de tantas perguntas. Então, tem o artigo o, portanto, o porquê junto e com acento. Já no outro exemplo, quantos porquês irá me fazer? Porquê vai vir junto e com acento, porque ele veio acompanhado do pronome quantos. Quantos é um pronome interrogativo nesse caso. Portanto, o porquê vai ser junto e com acento. E ele está no plural, ok? O outro caso é, assim que iniciou a reunião, ele me veio com 2 porquês. Eu tenho o numeral 2 antes da palavra porquês, no plural. Portanto, se veio com o numeral, ele está substantivado, portanto, vai vir junto e com acento. Agora eu vou explicar para vocês aí o uso dos termos onde e aonde, que muitas pessoas fazem confusão. Onde, ele refere-se a lugar físico e pode ser substituído por em que. Então, por exemplo, esta é a rua onde moro, esta é a rua em que moro. Fui à escola onde minha sobrinha estuda. Fui à escola em que minha sobrinha estuda. Lembrando que onde eu só vou me referir, vou usar ele para me referir a lugar. Embora vocês vejam muitas pessoas usando a palavra onde, não se referindo a lugar, isso é uma construção incorreta. Vocês têm que ficar muito atentos com relação a isso, para fazer o uso correto da palavra onde e aonde. A palavra aonde, como vocês podem perceber, é o uso da preposição a
mas a palavra onde. Normalmente eu uso o termo aonde com verbos que indicam movimento, como chegar, ir, conduzir, entre vários outros. Aí vamos exemplos para vocês. Se eu falar assim para você, se eu te fizer uma pergunta, aonde sua mãe vai? Aí eu vou usar o aonde, porque eu estou usando o verbo ir, que aí está como vai. Então o verbo ir é um verbo que indica movimento, indica se deslocar de um lugar para o outro. Portanto, eu tenho que usar o termo aonde e não onde. Se eu fizer a pergunta onde sua mãe vai, está incorreta, dentro dos padrões da norma culta, ok? O outro exemplo aí é aonde quer chegar com este assunto. Quem chega, chega a algum lugar, se desloca de um lugar para outro. Embora a gente aqui o termo esteja se referindo à palavra assunto, a gente sabe bem claramente que chegar é um verbo de movimento. Então, portanto, eu tenho que usar o termo aonde e não onde. Prestem bastante atenção a isso, vocês vão serem muito cobrados em questões de vestibular, em concursos, até mesmo na escola, quando vocês forem prestar uma prova, ok? Ou mesmo para vocês que voltaram a estudar, é importante vocês terem isso em mente para que vocês possam fazer uma boa prova. Agora, mudando de assunto, vamos falar sobre o uso do mal com L e o mal com U. Muitas pessoas fazem bastante confusão com relação a isso. O mal com L, para que você possa ter certeza que ele deve ser escrito com L, é só vocês terem a seguinte regra. Mal com L é o oposto de bem. Mal com U é oposto de bom. O mal com L, além de ser usado como oposto de bem, ele também pode ser empregado como conjunção, significando assim que. Então vamos aos exemplos. Então temos o primeiro exemplo. O time jogou muito mal esse ano. É um mal com L. Se eu substituir por bem, ficaria: o time jogou muito bem ano passado. Então fica claramente perceptível que o mal tem que ser com L. No outro exemplo abaixo aí, mal chegamos, começou a discussão. Esse mal é com L porque ele pode ser substituído por assim que. Ele está sendo empregado como conjunção. Então, se eu substituísse assim que, ficaria: assim que chegamos, começou a discussão. Portanto, nesse caso aí, é o emprego do mal com a letra L. Agora, o mal com U. O mal com U, como eu acabei de explicar para vocês, ele é o oposto de bom. Ele pode ser usado como adjetivo ou substantivo. No primeiro exemplo aí, foi um mau negócio convidá-lo para sair. É um adjetivo, indica qualidade. Se eu substituísse por bom, ficaria: foi um bom negócio convidá-lo para sair. Então, eu consigo, a partir dessa análise, ter certeza de que o meu mal é com U. O outro exemplo é: o mal é não admitirmos os nossos próprios erros. Nesse caso aí, o mal, ele está vindo com o artigo O, portanto, ele está substantivado. O mal aí, nesse caso, ele exerce a função de substantivo. Portanto, também nesse caso é mal com U. Eu poderia substituir pela palavra bom para ver se iria adequar àquela análise que eu expliquei anteriormente. Então, o bom é não admitirmos os nossos próprios erros. O bom é admitirmos os nossos próprios erros. Então, nesse caso aí, coube perfeitamente e mal, portanto, é com U. Não se esqueçam dessa regra, é uma regra vitalícia para nós estudantes de português e a gente precisa de ter isso em mente para nós não cometermos erros graves, ok? Agora, um outro caso também que é bastante frequente e que as pessoas costumam confundir é o uso da letra A, da palavra A, com a letra A sozinha, o A com H e com acento, e o A com A e depois vindo o H. Então, o primeiro caso aqui, que é o A
com H e com acento agudo no A. Ele indica tempo passado. Esse A aqui é uma forma do verbo haver. Então, nós temos dois exemplos aí para vocês. Ele há de vencer as barreiras. Esse A aqui é do verbo haver. O exemplo seguinte. Não a vejo há muitos anos. Esse A aqui no sentido de tempo passado, de tempo decorrido. Então, nesse caso aqui, é o A com H e com acento. Lembrando também um detalhe que é muito importante. Quando eu usar o A do verbo haver, me referindo a tempo passado, eu nunca vou usar o termo atrás. Por exemplo, não a vejo há muitos anos atrás. Seria um erro, porque se o verbo haver já faz referência a um tempo passado, é desnecessário usar o termo atrás logo em seguida. Ok? Agora, o A, esse A somente aqui, ele indica o tempo futuro. Então, por exemplo, eles chegarão daqui a 15 minutos. Ou seja, eu estou fazendo referência ao tempo que ainda vai acontecer, uma coisa que está no futuro. Portanto, nesse caso aqui, é apenas a letra A, que, na verdade, aqui é uma preposição. Agora, esse último caso aqui, o A com H, é uma interjeição exclamativa. Interjeição, como todo mundo sabe, é alguma coisa que expressa um sentimento. Sentimento de surpresa, sentimento de algo que ocorreu que eu não esperava. Então, nesse caso aqui, é para esse tipo de situação que eu vou usar o A e o H logo vindo depois. Toda vez que eu falar assim, ah, que delícia de torta, ou ah, quando eu estou surpreso com alguma coisa que aconteceu inesperadamente, e isso me fez com que eu tivesse esse tipo de exclamação. Aí, para esse caso que eu vou usar essa aplicação aqui que eu estou explicando para vocês agora, ok? É apenas para sensações, sentimentos. É uma interjeição. Atentem-se a isso, ok? Agora eu vou explicar para vocês sobre o uso do senão junto e senão separado. O senão junto, ele é uma conjunção adversativa, que significa caso contrário de outra forma a não ser. Exemplo, espero que estudem, senão terão problemas. Ou seja, espero que estudem, caso contrário, terão problemas. Ele pode exercer a função também de substantivo, significando falha, defeito ou imperfeição. Aí tem um exemplo para vocês. Há um senão em sua aparência que o fez mudar de marca de moto. Um senão, ou seja, ele veio substantivado. Aí eu já estou querendo me referir a uma falha, a um defeito. Por isso, nesse caso, o senão é junto, ok? Agora, eu tenho outro caso, que é o caso do senão separado. Nesse caso aí, eu vou usar a conjunção condicional, se, mais o advérbio de negação, não. É o mesmo que caso não. Esse senão separado é o mesmo que caso não. Normalmente, esse senão separado, ele vai vir no início de frases. Vocês têm que prestar bastante atenção também com relação à aplicação dele. Aí tem um exemplo para vocês. Se não chover, iremos ao clube. Caso não chover, iremos ao clube, ok? Um outro caso também bastante frequente é uso desses mais aí que eu vou explicar para vocês. O primeiro mas, que é o MAS, é usado como conjunção adversativa, indica oposição ou retificação. Ou seja, oposição ou algo para poder fazer uma correção. Então, exemplo aí, estudou inglês por vários anos, mas ainda tinha algumas dúvidas básicas. Ok? O segundo caso, que é o mas, em que eu tenho o acento agudo no A, que vocês estão vendo aí. Aí vocês vão, por quê? Esse mas aí tem o acento agudo no A, porque na verdade ele é plural feminino de mal.
eu tenho um mal, que é um adjetivo, eu tenho um adjetivo no masculino. Mal é o oposto de bom. E tenho a palavra má, me referindo a uma pessoa do sexo feminino. Ela é má. Aí se eu passar para o plural, vai ficar elas são más, que é esse caso aqui que a gente está analisando agora. E aí vem um exemplo para vocês. Elas foram más comigo. Mas no sentido de não ser uma pessoa boa. E nesse caso aí, o mas é um adjetivo, ok? O último caso aí é o mais, com a letra I. Esse mais, ele é um advérbio de intensidade, ele serve para intensificar. Ele é o oposto de menos. Exemplo, quero aprender mais sobre a língua portuguesa, ou seja, eu dei uma intensidade. Eu quis mostrar aqui com mais intensificação que eu estou interessado em fazer alguma coisa. Por isso eu usei o advérbio de intensidade mais, ok? Então essa é a diferença entre essas três palavrinhas, ok? Espero que vocês tenham absorvido aí a minha explicação. O outro caso é com relação ao uso acerca de, cerca de e acerca de. Parece bastante confuso, né? Mas nas explicações vocês vão entender isso aí melhor. Isso é muito importante, porque na hora de escrever, muita gente cometem erros gritantes, ok? Então, o primeiro caso aqui, acerca, é o artigo a, mais o substantivo cerca. Vocês sabem o que é uma cerca. Então, cerca é para poder envolver, para poder proteger. Então, se eu falar para vocês aí, a cerca da fazenda não estava firme, dá para poder clarear melhor a minha explicação com relação a esse primeiro uso aí, porque eu estou me referindo a cerca. Então, a palavra cerca, ela se escreve assim. Então, eu tenho o artigo a mais o substantivo cerca. Agora, explicando o segundo caso, que é acerca de. É a palavra acerca, tudo junto, mais a preposição de. Então, a palavra acerca de é um advérbio, ela significa sobre ou a respeito de. Então, se nós falarmos aqui, falamos acerca do livro por 2h30. Ou seja, falamos a respeito do livro, falamos sobre o livro por 2h30. E aí já dá para poder explicar e poder clarear melhor esse segundo caso que eu acabei de explicar aí para vocês, ok? O outro caso é o cerca de. Cerca de é uma locução prepositiva que quer dizer mais ou menos, aproximadamente. Então, se eu der um exemplo para vocês, esperou cerca de 3 horas por notícias sobre o sumiço de sua irmã. Esperou aproximadamente 3 horas. Esperou mais ou menos 3 horas por notícia sobre o sumiço de sua irmã. E aí, mais um caso já é eliminado com relação a essa explicação, para que possa abrir uma luz aí no final do túnel, ok? Para que isso aí não seja realmente um bicho papão para vocês. E o último caso é o caso acerca de. Lembrando que nesse caso aqui eu tenho o a usado com H e o a com acento e depois a expressão cerca de. Nesse caso aqui eu estou empregando na verdade o verbo haver, que esse a aqui é uma flexão do verbo haver, mais a locução prepositiva cerca de, que indica tempo decorrido, tempo passado. É o mesmo que faz aproximadamente. Toda vez que eu usar esse termo aqui, acerca de, eu estou querendo me referir ao termo faz aproximadamente. E eu estou me referindo ao termo passado. Vocês têm que prestar atenção para que vocês possam saber empregar isso aí corretamente no momento que vocês forem escrever uma redação, escrever um texto ou mesmo uma carta para alguém. Ok? Então, o exemplo aí, não a vejo há cerca de 4 anos. Ou seja, não a vejo faz aproximadamente
4 anos. Estou me referindo a um termo passado, por isso usei esse termo acerca de, ok? Dando continuidade aqui, eu tenho a expressão todo e a expressão todo o. Todo equivale a qualquer. Ele dá a ideia de generalização. Então, por exemplo, se eu falar para vocês, todo livro sugere alguma mensagem. Eu quero dizer, qualquer livro sugere alguma mensagem. Se eu falar assim para você, toda menina que eu converso é chata. Se eu falar toda menina, eu estou querendo dizer qualquer menina. Ou seja, eu estou dando uma ideia de generalização. Agora, quando eu uso o termo todo mais o artigo o, todo o, eu já estou dando uma ideia de totalidade das partes. Eu estou dando uma ideia de especificação. Ele é bem mais complexo que esse outro caso aqui. No primeiro caso, ele dá a ideia de qualquer, no outro caso, ele especifica, ele abrange mais. Então, dando um exemplo aqui para vocês, todos os professores participaram do seminário. Aí ficou bem claro que foram todos os professores que compareceram, não foram apenas um ou outro ou qualquer. Então, essa é a diferença do emprego do termo todo e do todo o, ok? Um outro caso também que muitas pessoas confundem é o uso da preposição sobre e da preposição sob, com B mudo. Sob com B mudo significa debaixo de ou embaixo de. Por exemplo, havia um chinelo sob a mesa, um chinelo embaixo da mesa. Agora, quando eu uso o termo sobre significa em cima de. Ele também pode ser aplicado quando se referir a um assunto, no sentido de a respeito de. Exemplo, havia um chinelo sobre a mesa, havia um chinelo em cima da mesa. Esqueci o meu celular sobre a mesa, ou seja, esqueci o meu celular em cima da mesa. Agora, quando eu estiver falando sobre algum assunto, conversamos sobre o efeito estufa, ou seja, conversamos a respeito do efeito estufa. O sobre aplicado também com esse propósito. Agora, os outros termos também que causam bastante confusão e que as pessoas costumam escrever incorretamente. É o traz, com acento agudo e com a letra S, e o traz com a letra Z. O primeiro caso, que é o traz, com acento agudo e escrito com S. Esse primeiro caso aqui, ele é preposição e significa depois de, após. Esse traz aqui é o mesmo que atrás. É o mesmo que atrás. Então, se eu disser para você, há algo a ser analisado por trás das entrelinhas. Aí eu vou usar esse traz aqui, ó, com acento agudo no A e com S. O traz com Z e sem acento, ele é a terceira pessoa do singular do verbo trazer. Eu não falo assim, eu trago, tu trazes, ele traz. Então, ele traz, escrito com a letra Z, porque é do verbo trazer. Então, se eu disser para você, aquele livro traz ótimo conteúdo, o traz vai ser escrito com a letra Z e sem acento, porque ele é do verbo trazer. Então, esse é o propósito básico para vocês fazerem análise entre a preposição traz, com acento agudo no A e a letra S, e o verbo traz, que é uma flexão da terceira pessoa do singular do verbo trazer, que significa ele traz, ela traz, alguém traz, ok? E por último, aí para finalizar para vocês, com chave de ouro, é a diferença entre eu ou mim, que muitas pessoas fazem uma confusão gigantesca e cometem erros que realmente a gente precisa de ter ciência com relação ao emprego
dessas duas palavras. O uso do eu, ele é sempre usado como sujeito. Normalmente o eu, ele vai vir sempre com o verbo, por isso que ele é sujeito. Então, se eu disser para vocês, entregou a tarefa para eu fazer depois. Então, eu vou usar o eu, porque logo em seguida vem o verbo, ele vem regido pelo verbo. Se ele vem regido pelo verbo, eu tenho que usar o eu, não o mim. Se eu usasse a frase da seguinte maneira, entregou a tarefa para mim fazer depois, estaria incorreta. Porque esse eu aqui, ele não é complemento, esse eu, ele é sujeito. Tanto é que ele vem com o verbo depois, com o verbo fazer. Então, se toda vez que ele vier com o verbo, tem que ser usado eu. Então, outro exemplo que eu poderia dar para vocês. Isso não é para eu beber agora. Também seria usado eu. Não poderia jamais dizer, isso não é para mim beber agora. Seria um erro na nossa língua portuguesa culta. O uso do mim. O uso do mim, ele é usado como complemento verbal ou nominal. Então, a primeira frase escrita de uma maneira curta. Entregou a tarefa para mim. Esse mim aqui está como complemento. Você viu que depois dele não vem verbo nenhum. Então, por isso, eu usei o mim e não eu. Eu jamais poderia dizer entregou a tarefa para eu. Não faria sentido. Seria um termo assim que você vê muito aplicado por pessoas de interior, por pessoas que moram na roça. Isso aí é constantemente usado, mas na nossa língua culta, isso é incorreto. Então, se eu disser para você, isso é para mim, está correto. Você está entregando isso para mim? Ok. Este papel é para quem? É para mim? Correto. Tá tudo como complemento. Agora, assim que vier depois do sujeito aqui, vier o verbo, aí nesse caso, ao invés do mim, eu vou ter que usar o eu. Entregou a tarefa para eu fazer, este líquido é para eu beber, e assim por diante. Ok? Espero que eu tenha contribuído aí de uma maneira grandiosa para o conhecimento de vocês. Preciso muito da avaliação suas, seja positiva, seja negativa, tenham gostado ou não. Façam comentários, não esqueçam de dar todo aquele processo de avaliação, apertar o joinha, fazer os comentários, fazer inscrição no meu site, para que eu possa continuar cada vez mais contribuindo aí, para que vocês possam ter acesso à comunicação, acesso à língua portuguesa, à explicação. Podem dar sugestões também, estou aberto a elas. Valeu, muito obrigado. Bye bye para vocês.